Vamos lá, pessoal. Você vai falar assim, professor Júlio, o título é esse mesmo? Advocacia, uma classe desunida e maldosa? É esse mesmo. Infelizmente, igual o título. Gente, sou o professor Júlio César Santos, autor de várias obras, amo muito o que eu faço, amo muito a profissão, faço muitas mentorias, faço uma média aí de quase 60, 50 mentorias por mês, online, presencial no meu escritório. Sou professor, dou aula todo dia, praticamente todo sábado, dou aula no mestrado, dou aula na pós-graduação, dou aula na graduação. E o que eu quero falar para você? Você que é advogado que está chegando, você que é advogado já há muitos anos, vamos tentar mudar. Eu acho que o problema não é na classe, é no ser humano. A nossa classe é desunida, maldosa. Eu vejo muito advogado, ele atende, advogada. O cliente também é errado, né, gente? O cliente não é fiel. Ele atende o cliente que tem um advogado, tem uma advogada. Muitas vezes esse cliente, ele procura outro advogado, outra advogada, só para ver se está certo, que o advogado que ele contratou, ele ou ela, está correto, se sabe o que está fazendo. E aí esse advogado, que é contratado nesse segundo momento, mesmo sabendo que aquele sujeito já tem advogado ou advogada, ele põe fogo. Esse advogado ou advogada começa a procurar pelo em ovo. Não, tá errado o título, tá errado o endereçamento, não juntou essa prova, eu faria isso, eu faria aquilo, eu faria acontecer, eu faria isso, a causa ganha. Aí o cliente, muitas vezes o leigo, cabeça fraca, não entende de processo, sai do escritório de advocacia, esse segundo advogado, com a cabeça a mil. Só falta matar o advogado ou a advogada contratada. Você acha que está certo isso? Cuidado com o que você faz, com o que você fala. Ontem eu atendi um cliente aqui. Fiquei falando mal do advogado? Não. A minha posição era fazer uma ação publiciana. Não faria uma ação possessória. Ele já perdeu a posse. E quem está brigando já é proprietário. Existe, em regra, uma súmula 487, uma discussão de posse prevalece o domínio. Mas falei de forma cuidadosa. E falei para o cliente que estou à disposição para ajudar o advogado. E tudo que foi falado foi de forma respeitosa, porque cada um tem uma estratégia. Eu não estou falando de advogada picareta, não estou falando disso. Estou falando do advogada que atua honestamente. Não faça isso com os outros, não faça isso com os seus colegas. Quem gospe para cima cai na testa. Cuidado. Outro ponto, esse ano começou maravilhoso, saúde, paz, amor, vamos arrebentar esse ano, fechado? Mas duas situações que eu quero dividir com você, que para mim não faz a diferença nenhuma, mas o professor vai ter pulso firme, porque pessoas maldosas merecem ser doutrinárias. Recebi uma notificação por e-mail extrajudicial, porque uma cliente não pagou os honorários do escritório, então o financeiro cobrou. Recebi uma notificação falando até de imposto de renda do escritório, não sei o quê, dos funcionários que saíram, advogados, advogadas, os funcionários que estão. Uma advogada totalmente desequilibrada, agressiva, maluca, gente, praticamente uma psicopata. Falando, não é para cobrar meu cliente. Meu Deus, você é advogada. Você, quando eu assumo um caso, eu vou advogar para o meu cliente com amor, carinho, garra, mas não vou ofender o colega do outro lado. Se tem advogado do outro lado, é um colega de profissão. Eu não tenho nada contra ele, eu vou defender a ação, o caso do meu cliente. Então, olha que horror, hein? Segunda situação, hoje eu recebo uma notificação extrajudicial. Uma cliente me contratou na época, isso há uns 5 anos atrás, para fazer uma ação reivindicatória. Eu fiz, eram 3 invasores, um fez o acordo, um acordo maravilhoso, e os outros 2, ao final do processo, foram convidados, né, judicialmente a se retirar. Ou seja, ganhamos tudo. Foi muito bom, ganhou dinheiro, recuperou a posse. Só que nós fizemos o pedido de dano moral. E o pedido de dano moral, ele não foi colhido. Não foi procedente, ou seja, nós ganhamos só a reintegração de posse, a emissão de posse, na verdade uma reivindicatória, a emissão de posse. Gente, e um juiz infeliz, um juiz que fizemos reclamação contra ele, ele condenou o professor Júlio, o escritório do professor Júlio a pagar a sucumbência. Na advocacia, quem paga a sucumbência? A parte que perde, quando não tem justiça gratuita, senão não há que se falar em sucumbência. Ganha a sucumbência o advogado que ganhou. Imagine você que está assistindo, que é advogada, imagine você pagar a sucumbência e todo o processo que você perde. Você para, você vai fazer outra coisa. Porque além de risco de vida, além de um ramo de complexidade intelectual, de risco financeiro, não existe isso. O estatuto, o Código Civil é muito claro. A sucumbência quem paga é a parte, jamais o advogado. Tá? Então, fique atento em relação a isso. Quando eu falo da ação rescisória,
ela pode ser usada nesse caso também. Mas na época nós não usamos a ação rescisória, porque não tinha transitado julgado, recorremos e conseguimos, em outro grau de jurisdição, deixar claro que não tem lógica isso, a sucumbência quem paga é as partes, né? Então, gente, o que eu quero falar para você? Hoje, eu recebi a notificação, porque essa ex-cliente que ganhou tudo, só não ganhou o dano moral, mas conseguiu recuperar a invadida, que nem dela era, das duas irmãs, a área era do pai, ainda conseguiu recuperar de 2 invasores, e um dos invasores fez um ótimo acordo em dinheiro, compensação financeira, ou seja, foi muito positiva a ação, não perdemos em regra, né? O que aconteceu? Mandou uma notificação extrajudicial cobrando o ressarcimento da sucumbência. Gente, quem está errado nessa história? A ex-cliente, mas ela é leiga. Acho que mais o advogado, né? Porque se é um advogado decente do bem, o que ele vai fazer? O fulano e fulana, duas irmãs, vocês não têm direito a ser ressarcidas de uma sucumbência que não existe para o advogado. E o advogado ganhou tudo. Então, cuidado, tá? Cuidado. Por uma classe mais unida, mais respeitosa. E não falo só na nossa profissão, falo em todas. Então, que esses maus profissionais que não advogam, na verdade isso não é advogar. Advogar é defender o cliente, mas respeitar o direito, pacificar, muitas vezes até conciliar. Esses advogados que querem ofender o outro colega, advogado, isso não são advogados. São pessoas doentes, psicopatas. E o próprio mercado vai excluir. Porque esse sujeito ele faz isso, ofende o outro colega, advogado, mas o mercado exclui. Mesmo porque na advocacia, como qualquer coisa na vida, o cliente não é fiel. Abre o olho. Seja um advogado do seu cliente, não um psicopata. Um abraço, fica essa reflexão. Espero que você tenha entendido. Um abraço, fica com Deus.